Nós estamos falando sobre qual é os pensamentos que o crente precisa ter, né? Nós precisamos a cada dia ter um pensamento espiritual, mesmo diante de um mundo que vivemos, que a Bíblia diz que o sistema desse mundo ele é maligno. Nós recebemos diversas informações na rede social, na televisão, no dia a dia. Tudo isso nós ouvimos. Isso vai para a mente do crente, né? Nós estamos ainda neste mundo. Mas eu preciso entender que, mesmo ouvindo informações que não são espirituais, eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso ter a mente espiritual. Nós falamos aqui, Romanos capítulo 12, versículo 2, ali fala sobre a renovação do vosso entendimento. Eu preciso ter uma mente purificada. Eu preciso ter uma mente de Cristo. Eu preciso ter uma mente espiritual. E Paulo, irmãos, ele orienta os irmãos lá de Filipos, aos filipenses, que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, nisso pensai. Então o crente, irmãos, ele tem esse pensamento do verdadeiro, do honesto, do justo, do puro. Porque agora ele aceitou Jesus. Ele agora tem uma outra mentalidade. Ele agora tem uma outra visão. Ele agora tem uma outra audição espiritual. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos por essa limpeza. Amém, meus irmãos? Nós passamos pela limpeza e quem nos limpa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem esse poder de limpar-nos. E quando eu olho para Paulo falando aos irmãos, Paulo tinha essa preocupação com os irmãos, para que os irmãos tomassem cuidado com aquilo que pensam. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu vivo em oração, a minha mente ela passa a ser espiritual. Quando eu busco as coisas de cima, a minha mente passa a ser uma mente espiritual. E junto com essa mente espiritual, irmãos, nós vamos falar um pouco aqui hoje sobre o arrependimento. Quando a gente se arrepende, realmente aquele arrependimento sincero, porque quando a gente estava lá no mundão, quando foi feito o apelo, nós agora passamos a ser de Cristo e agora nós entramos pelo processo do arrependimento. O que é um arrependimento? O arrependimento, irmão, ele provoca mudança de pensamento e transformação de vida naquele que se arrepende. Isso é um arrependimento. O arrependimento provoca mudança de pensamentos. É aceitar Jesus, eu me arrependo. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu agora quero viver uma nova vida. Então aquela pessoa ela se arrependeu ou está se arrependendo da vida pecaminosa que vivia. Da vida que vivia contrário à palavra de Deus. Então eu preciso reconhecer essa verdade, nos leva a refletir sobre a importância de examinar a si mesmo. Constantemente. Eu preciso perguntar a Deus, Senhor, como é que estão os meus pensamentos? Será que o Senhor está se agradando dos meus pensamentos?
Veja o que diz, irmãos, no livro de Salmos 139, e o versículo 23. Os irmãos vão entender, ao final desse estudo, que o arrependimento está ligado com essa mudança de pensamento. O arrependimento não é apenas levantar as mãos e dizer que eu quero ser crente. Não, é preciso passar por um arrependimento genuíno. É preciso passar pelo novo nascimento. Salmo 139, versículo 23. Olha o que diz aí. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Versículo 24. Vê se há em mim algum caminho, o que, irmãos? Um caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Percebe, irmão, que a palavra do Senhor diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque, irmãos, se nós não tomar cuidado, irmãos, a gente acaba abrindo brechas e a maldade pode entrar em nossa vida. Os maus pensamentos podem entrar. Se a gente não tiver o capacete, podemos dizer assim, o capacete da salvação. Capacete fala de proteção. Quando você anda de moto, está ali a irmã Eliana, a irmã Vanessa. Esse dia eu vi a Vanessa lá num leme de moto, nem conhecia ela direito, né? E se ela não fala comigo, eu nem sabia que era ela. Faz tempo já, no posto de gasolina. Então, a pessoa que anda de moto, ela coloca o quê? Um capacete. Esse capacete é para proteger a cabeça. De repente, de uma queda, de um acidente, que Deus guarde os irmãos e as irmãs. E na vida espiritual, irmãos, nós precisamos também ter esse capacete para proteger a nossa mente. Para proteger daquilo que nós ouvimos. Para proteger para que aquilo que nós ouvimos que não agrada a Deus não possa descer ao nosso coração. Nós precisamos proteger a nossa mente, irmãos, daquilo que nós ouvimos todos os dias. No trabalho, na escola, no dia a dia, não é? Nós ouvimos tantas palavras, mas o crente, irmãos, que tem um capacete, que está protegido, falando aqui no campo espiritual, louvado seja o nome do Senhor, ele permanece com a mente de Cristo. Ele permanece com a mente espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum pensamento que não agrada ao Senhor. Vê se há em mim. Ou seja, nós precisamos fazer esse autoexame todos os dias, para que nós não venhamos os pensamentos venham a desagradar ao nosso Senhor. Então, o arrependimento, irmãos, não se trata de um remorso, mas do verdadeiro despertamento espiritual. Quando há esse arrependimento, quando há esse despertamento espiritual, eu passo a ter a mente de Cristo. Posso ouvir amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 12, 2, já falamos aqui, Paulo ensina à igreja de Roma que a transformação produzida pelo Evangelho de Cristo passa pela renovação da mente. E Deus pergunta para nós aqui, como está a nossa mente, irmãos? Como está a nossa mente? Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos adverte sobre nos arrependermos dos nossos pecados. O Senhor alertou a igreja de Éfeso, Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então, o arrependimento, meus irmãos, sincero,
traz uma mudança de pensar. Eu agora penso nas coisas que são de cima. Eu agora penso, pensamentos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento implica abandonar o pecado. Para que eu possa ter uma mente espiritual, eu preciso abandonar o pecado, a prática pecaminosa. Não viver, irmãos, aquele crente Raimundo. O irmão conhece o crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Então os pensamentos ficam divididos. Uma hora canta na igreja, outra hora canta música mundana. Os pensamentos estão divididos. Uma hora levanta a mão, chora na igreja, outra hora está chorando com músicas lá do mundo. São pensamentos divididos. É preciso abandonar o pecado, a prática pecaminosa, para ter uma mente pura, agradável aos olhos do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. E Paulo estava, irmãos, orientando os irmãos de Filipos, dizendo a eles: olha, meus irmãos, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, ou seja, ande na verdade. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Uma pessoa que tem a mente de Cristo, irmão, ele é uma pessoa honesta. Amém, meus irmãos? É uma pessoa honesta. Ele procura andar na honestidade. A mente dele já foi purificada, não é? Ele não quer passar ninguém para trás, não é? Não, pastor, eu preciso ganhar dinheiro, então eu preciso passar alguém para trás. Não, ele é honesto, não é? Ele trabalha agora de acordo com aquilo que Deus orienta. Tudo que é justo, não é? Tudo que é puro, tudo que é amável. E nisto pensai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que eu possa ter uma mente, irmãos, espiritual, eu preciso abandonar a prática pecaminosa. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, irmão, o que diz aí Jó capítulo 42 e o versículo 5 e 6. Veja o que é ter uma experiência com Deus, uma experiência, louvado seja o nome do Senhor, com as coisas divinas. Jó 42 e o versículo 5. Glória a Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvir. Mas agora tivei os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Veja, essas palavras foram do nosso irmão Jó. Com ouvidos, meus ouvidos, ouvir. Mas agora tivei os meus olhos. Agora eu tenho experiência contigo. Jó estava dizendo: agora eu tenho intimidade contigo. Jó estava dizendo: agora eu te conheço melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu passo a estar perto do Senhor, quando eu passo a me envolver nas coisas espirituais, eu estando mais perto de Deus, a minha mente passa a ser uma mente de Cristo. Amém, meus irmãos? A minha mente agora é uma mente espiritual. A maldade não está mais na minha mente, não é? Irmãos, nós temos vivido épocas difíceis, não é? Tem muita gente, irmãos, que estão servindo a Deus, que diz que serve a Deus, estão dentro das igrejas, mas ainda tem uma mente poluída, uma mente perturbada, irmãos. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Ainda tem a mente, irmão, do velho homem, ainda tem a mente da velha mulher, não é? Eu falei aqui domingo: pastor, eu não levo desaforo para casa. A mente ainda está precisando passar por uma limpeza, não é? É só pensamento mal. Se aquela pessoa fizer um mal comigo, eu vou lá no Pernambuco, falo: vou pegar na beca. A beca é no colarinho, viu, irmão? Aqui eu pego na beca daquela irmã e ela vai saber, né? Não passou ainda pela purificação da mente, né? Só pensa
na coisa, em maldade, só pensa em fazer aquilo que não agrada a Deus e que agrada a própria carne, né? Então é aquela pessoa ainda que não passou pela limpeza espiritual, a limpeza de mente, não é? Ela ainda faz a vontade da carne, faz a vontade do velho homem e a velha mulher, mas que Deus nos guarde, irmãos, para que possamos ter uma mente espiritual. Amém, meus irmãos? Aqui não tem, mas tem aquele grupo por aí que diz, ó, comigo é assim, é 8 ou 80, bateu, levou. É porque a mente não foi ainda purificada. Não é, meus irmãos? Não passou ainda, Natanael, por João capítulo 3, não é? É o novo nascimento, não é? É, pastor, eu sou crente, mas o meu braço ainda não se converteu, não. Mexeu comigo, levou. E tem aqueles que dizem assim, o pessoal pensa que nós somos crentes, mas não somos crentes, não somos bobos, não, né? Irmãos, crente é Deus que cuida dele, irmão. É Deus que vai cuidando dele, é Deus que vai agindo. Louvado seja o nome do Senhor. O crente agora tem a mente agora espiritual. Então, meus irmãos, com meus ouvidos ouvi, mas agora tive os meus olhos, né? Então, quando há um arrependimento sincero, passa a experimentar, irmãos, uma tristeza real e profunda pela sua condição passada, não é? O que resulta em arrependimento para a salvação. 2 Coríntios capítulo 4, irmãos, abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, veja o que diz aí a santa palavra do Senhor. Para que eu possa ter a mente de Cristo, eu preciso passar por esse arrependimento sincero diante do Senhor. Glória a Deus. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o que, irmãos? O arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, quando passamos por esse arrependimento, louvado seja o nome do Senhor, a nossa mente ela é transformada. Quem pode dizer amém, irmãos? Isso, irmão, não é um fato isolado, ou seja, que acontece algumas vezes, mas comum na vida de todos que vivenciam o novo nascimento. É impossível ser uma nova criatura em Cristo Jesus sem experimentar o arrependimento genuíno pela condição de pecador. É impossível. Para que eu possa ser uma nova criatura, a mente precisa realmente ser trabalhada. A mente precisa ser purificada. Davi, quando pecou, irmãos, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele recebeu uma dura mensagem divina através do profeta Natã. Mas aí ele se arrependeu. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, nós vamos ver isso aí. A mente transformada, irmãos, é diferente, irmãos. A conversa do crente que tem a mente transformada é outra coisa. Eu fico escutando o povo conversando na rua, assim, a gente vai andando, o povo vai conversando e você passa e vai escutando, não é? Irmão, é interessante, a gente vê as pessoas perguntar um para o outro, como é que você está? Aí a pessoa responde assim, eu estou indo, uma hora acontece uma coisa, outra hora outra. Nunca está bem para essas pessoas, irmãos. Sabe, o crente não, o crente, se alguém perguntar como é que estão as coisas, está tudo bem em nome de Jesus, está tudo bem, Jesus está comigo, está tudo bem, graças a Deus. Então a mentalidade das pessoas, irmãos, é a mesma resposta. Como é que você está? Eu não estou muito bem, mas eu estou levando a vida. Quer dizer, é a mesma resposta, mas o crente não. O crente não. Ei, como é que você está, fulano? Eu estou levando. E uma hora acontece uma coisa, outra hora outra. E aí ali, não sei o quê. Irmãos, o crente não. Perguntou como é que estão as coisas, irmão. Está tudo bem. Graças a Deus.
Eu estou debaixo da promessa, eu estou debaixo das promessas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É mentalidade, irmão, transformada. A mentalidade foi mudada agora, porque nós agora estamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo pode estar em crise, mas a igreja está debaixo da promessa de Deus. Quem está debaixo da promessa de Deus, levanta as suas mãos e dê um brado de glória ao nome do Senhor. A minha mente agora foi transformada. Glória ao nome do Senhor. As coisas não estão indo bem, mas a minha mente, que é a mente de Cristo, sabe que Deus está trabalhando, Deus está agindo ao meu favor. Amém, meus irmãos? E Deus fala para alguém aqui: Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando ao seu favor. Mas eu preciso ter essa mente de Cristo. Vai dar certo. É a mente do crente assim. Já deu certo. Eu vou ali no médico, mas o médico dos médicos vai na frente. A porta está fechada, mas eu creio que já está aberta em nome de Jesus. É uma mente diferente. Amém, meus irmãos? É assim que o crente trabalha, irmãos. A mente dele é diferente daqueles que não conhecem a Deus. Irmão, se um crente conversar com o ímpio, a conversa é diferente. Agora, desanima a gente. Porque a gente está naquela fé, a mente transformada. O ímpio não. O ímpio não conhece a Deus. O ímpio não professa a mesma fé que nós. O ímpio, irmãos, eles não têm experiência, eles não têm intimidade com Deus. Né? Aqui não, mas, irmãos, um crente, irmão, conversar com o ímpio e passar para o ímpio que a situação dele não está muito bem, irmão, essa pessoa nunca foi crente, irmão. É ímpio também. Você chegar para um ímpio e falar assim para o ímpio: as coisas não estão bem não para mim não. O ímpio vai dizer: você está servindo a Jesus desse jeito? Não, nós temos que mostrar a diferença, irmãos. Nós temos que mostrar a diferença. O seu vizinho precisa saber. O meu vizinho precisa saber que a nossa mente agora foi renovada. O seu amigo lá, o seu parente tem que saber que você agora é de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O ímpio pergunta para o crente: e aí, crente, como é que estão as coisas? Irmão, olha, a coisa está braba, a coisa está feia. Mas você é crente, irmãos. Nós somos crente. O que nós estamos fazendo na igreja? O que nós estamos fazendo aqui nesses bancos sentados aqui? Irmão, nós estamos aqui, irmãos, porque agora nós somos uma nova criatura e é Cristo que está conosco, irmão. É Ele que vai na frente agora, irmãos. É Ele que conduz a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, é preciso tomar cuidado, irmãos, porque às vezes nós nos deparamos com ímpios e contamos nossos problemas. Contar problema para o ímpio, ele não sabe, ele não conhece a Cristo. Nós temos que passar para o ímpio: olha, Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai transformar a sua vida. Vamos na igreja, hoje tem culto, aleluia. E é assim, irmão, a nossa mente sendo renovada, as nossas práticas também no dia a dia, é tudo diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a oração também nos ajuda, irmãos, a ter uma mente renovada. A oração, não é? A oração nos ajuda a ter uma mente renovada. Porque se eu não oro, irmão, a minha mente começa a vir uns pensamentos malignos. Não é? E mesmo sendo crente, irmãos. Veja que quando Pedro estava perto de Jesus, Jesus falou que era necessário, né, padecer na mão dos homens. E por um instante veio no pensamento de Pedro: não, Jesus, o senhor não pode passar por isso. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Se a gente, irmão, como crente, não tomar cuidado, vem os maus pensamentos. Não é? É preciso estar ligado, conectado, não é? Sempre orando, sempre lendo a Bíblia, não é? É importante todo dia o crente ler pelo menos um versículo da Bíblia, né? Um capítulo da Bíblia. Pastor, eu estou com a mente, pastor, está tão agitada a minha mente, uns maus pensamentos, mas você está orando? Você está lendo a Bíblia?
Não, pastor, eu fico lá na novela de tarde e à noite. Ah, irmão, a mente fica pesada mesmo. Não, pastor, eu assisto uns filmes à tarde, sessão da tarde. Irmão, a sessão da tarde, irmão, é ler a Bíblia, irmão, é orar. Aí a mente fica pesada. A mente fica carregada. É a mente, irmãos, terrena. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu preciso orar, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Amém, meus irmãos? Faz parte também para que eu possa ter uma mente renovada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há algum louvor, nisso pensai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso pensar, um pensar espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos também entender que o arrependimento não é apenas um remorso. Tem gente que peca, pede perdão, se arrepende, até chora, mas depois volta novamente às práticas pecaminosas. Uma pessoa dessa não quer nada com Deus. Nós estamos vivendo uma época, irmão, que tem gente, irmão, que você pega no colo, você coloca no ombro, e a pessoa não faz a sua parte. A pessoa não faz a sua parte. É preciso, irmão, a gente fazer a nossa parte para que Deus venha agir. Amém, meus irmãos? Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Vive nessa vida. Sim, estamos sujeitos a erros, sim. Estamos sujeitos a pecar. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa os seus erros e deixa, alcança o que, irmão? Misericórdia. Que Deus derrame sobre nós a sua misericórdia. Amém, meus irmãos? Para que possamos ter uma vida, um pensar espiritual. O Espírito Santo também nos ajuda nesse pensar espiritual através do arrependimento. O arrependimento não resulta de uma forma mental ou de um preparo intelectual, mas sim da ação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele leva o pecador, o Espírito Santo leva o pecador a arrepender-se verdadeiramente de seus pecados e experimentar uma vida nova em Jesus. Essa vida nova que nós estamos experimentando, esse novo homem, essa nova mulher, posso ouvir amém, meus irmãos? Agora nós temos uma nova vida, louvado seja o nome do Senhor. Já falamos aqui o novo pensar, o novo falar, não é? O falar também, irmãos, precisa passar por essa limpeza. É diferente o nosso falar, não é? Antigamente falava palavrões, xingava todo mundo, agora nós somos crentes, né? E às vezes vem aquele querer falar alguma coisa que não agrada a Deus. Senhor, freia a minha língua, Jesus, guarda a minha língua, Jesus, me perdoa, não é? Porque nossas palavras têm consequência, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, eu fiquei nervoso, eu fiquei nervosa, aí soltei um palavrão, pede perdão ao Senhor. Soltei um palavrão, pastor, e depois eu pedi perdão, mas você falou de novo. Então está faltando aí uma transformação verdadeira. Amém, meus irmãos? E crente que é crente, ele não fala palavrão, ele fala agora, todo o seu falar agora condiz com a palavra de Deus. Glória a Deus. Por isso devemos pedir ao Espírito Santo em oração que toque o coração do pecador. Não é? Dentre outros nomes que revelam o seu caráter, o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Cristo, e sua missão é glorificar a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar agora, irmãos, a responsabilidade do pecador arrependido. Para vencer o pecado é necessário arrependimento, que deve ser acompanhado de uma nova maneira de viver, na qual o pecado não encontra mais espaço. Posso ouvir amém, irmãos? O pecado não encontra mais espaço. As brechas precisam ser fechadas. Louvado seja o nome do Senhor. As brechas
elas sendo fechadas, meus irmãos, não há mais espaço para uma vida, ou seja, viver uma vida na prática do pecado. Dessa maneira, a responsabilidade de quem se arrepende genuinamente é, após experimentar a graça divina, incorpora a oração e o estudo da palavra de Deus em sua vida diária, bem como congregar em uma igreja que proporcione edificação e instrução bíblica. Congregar faz parte também, para que eu possa ter uma mente de Cristo, oração. Repita comigo, Vanessa, repita comigo, oração, estudo da palavra e congregar. São 3 coisas que nos ajudam. Eu preciso estar aqui com os irmãos. Eu preciso congregar. Pastor, mas eu só posso vir uma vez por mês na Santa Ceia. Tem que fazer um esforço para congregar. Aproveitar a oportunidade, aproveitar o momento. Às vezes tem dia que não dá para vir, um serviço, um médico. Enfim, não estou falando sobre isso. Mas é preciso congregar, irmãos. Eu não posso aceitar vir na igreja só uma vez por mês na Santa Ceia. Uma pessoa que vem na igreja na Santa Ceia, ela não está em comunhão não, irmãos. Não está em comunhão. É preciso estar aqui congregando, orando, lendo a palavra do Senhor. E essa leitura bíblica precisa ser diária. Glória ao nome do Senhor Jesus. O arrependimento genuíno não se comprova com lágrimas ou palavras. Lágrimas ou palavras. Mas com renúncia ao pecado. Às vezes a pessoa chora, e alguém fala assim, agora se arrependeu. Não, só foi lágrimas. É preciso renúncia. É preciso de fato querer. Eu preciso querer. Amém, meus irmãos? Eu preciso fazer a minha parte. Eu quero. Quantas pessoas, irmãos, até choram na igreja, derramam lágrimas nos congressos, né? Geralmente é em congresso. Vai ter agora dos jovens, né? Nos congressos. Não, Deus usa os irmãos, usa. Deus, Ele nos enche, e tem irmãos que choram na presença do Senhor. Eu não estou falando desse grupo, estou falando do grupo que chora por emoção. Ele chora, mas depois que acaba o congresso, irmão, essas pessoas desaparecem. Eles não querem um compromisso. Eles não querem um compromisso. Eles choram e às vezes, agora vai. Não, agora vai dar certo. Daqui a pouco, somos da igreja. Cadê fulano? Ah, fulano está por aí. Né? Mas que Deus nos ajude, meus irmãos. Lágrimas, palavras, irmãos, não resolve. É preciso uma renúncia. Renunciar à prática pecaminosa, não é? Mas com renúncia ao pecado e adoção de um novo estilo de vida. Essa é a preocupação da igreja. Nós estamos vivendo um período que as pessoas querem aceitar Jesus, mas querem viver com o mesmo estilo de vida lá de fora. Aqui está o perigo. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, não vai ter mais diferença quem serve a Deus e quem não serve. É preciso atentarmos a isso. As pessoas querem aceitar Jesus, mas querem viver o mesmo estilo de vida. Esse dia eu estava mostrando um vídeo aí pro Nando, não sei se os irmãos viram aí. A moda agora, irmãos, vai ter a Copa do Mundo aí, e tem uma igreja aí que colocou lá o tema do culto de domingo, os convocados. Os convocados. No domingo, culto de família, colocou os convocados. Olha que situação estamos chegando. Aí eles querem misturar os convocados para chamar o povo para a igreja. Como teve a convocação do Brasil, os convocados para vir no domingo na igreja. E no altar, 2 rapazes chutando uma bola de um lado para o outro. Quem chegou a ver esse vídeo aí? Ah, o irmão viu lá. Olha que situação chegou. No altar, 2 meninos com a bola no altar. E eles cantando um hino. O rapaz cantando, o pastor cantando um hino. Os 2 com a camisa, acho que é do Brasil, jogando bola no altar. Um tocando para o outro.
E o irmão cantando os hinos lá, cantando os hinos e o povo cantando. E que culto era aquele? É o culto dos convocados. Irmão, que ponto nós chegamos, irmãos? Vai você ver lá, vai lá na internet, você vai ver. É verdade, irmão, isso é verdade mesmo. Irmãos, outra igreja colocou um telão lá para acompanhar a convocação dos jogadores do Brasil, dentro da igreja. Irmãos, é preocupante isso aí. Irmão, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, irmãos. Isso é preocupante, irmãos. O que vem acontecendo nessa última hora da igreja é preocupante. Mas a Bíblia já alerta-nos sobre esses momentos que iremos passar. A Bíblia já nos orientava, irmãos. Nós estamos vivendo, irmãos, dias difíceis. Nós estamos vivendo dias, irmão, que só vai permanecer firme com Jesus quem tiver, irmão, estrutura, quem tiver ou em oração e leitura bíblica da palavra. Senão, não vai conseguir. E nós só estamos, Natanael, no começo. Muita coisa vai vir por aí. Mas a igreja do Senhor está aqui. Nós estamos aqui aprendendo a palavra, aprendendo a palavra. A igreja do Caju está aqui, pregação, ensinamento, oração, pregação, ensinamento. Estamos aqui, irmãos, trabalhando para Jesus, para que a gente permaneça de pé, de acordo com a palavra de Deus. Aproveitar o momento, aproveitar a oportunidade. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então o Espírito Santo age no coração do pecador, para que haja arrependimento e salvação. Mas cabe ao pecador arrependido fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. E tem gente, irmão, que passa o tempo, é a mesma coisa. Pastor, tem que visitar fulano. Você chega lá. Quem é? É essa pessoa aqui, pastor? Os pastores que passaram também fizeram esse mesmo caminho. Mas não mudou nada. O que está acontecendo? Aqui mesmo eu já fui em casas aqui, que, pastor, aquela pessoa quer uma visita. Aí quando eu saio, pastor, tá vendo essa pessoa aí? Os pastores que passou aqui, vieram aqui várias vezes. Mas peraí, o que está acontecendo? Ou estão brincando com os homens de Deus? Ou estão brincando com os homens de Deus? É aquele crente que está sempre, tem que visitar o crente, tem que visitar. E se não visitar, vai para outra igreja. Mas peraí, vai ficar visitando o resto da vida? Fala um amém aí, Natanael, pelo menos aí. Vai visitar até quando? E essas pessoas, irmãos, se não tomar cuidado, nós ficamos enganchados lá, como fala no Pernambuco, enganchado lá, e deixa de ganhar almas para Jesus. Sim, nós temos que ajudar essas pessoas, é o nosso papel, a nossa missão. Mas peraí, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre visitando, não muda de vida? Não quer mudança? Não quer arrependimento? Não, pastor, é que é a fraqueza, mas sempre fraco. Está sempre fraco. Não, pastor, é que a carne é fraca, mas essa carne nunca se fortalece, não. Claro, não vem para a igreja, não ora, não lê a Bíblia. Então, irmãos, é preciso atentar para isso. Cabe ao pecador arrependido fazer a sua parte. A igreja do Senhor, nós fazemos a nossa parte, mas o pecador precisa fazer também a sua parte. Por exemplo, os irmãos que estão aqui fizeram a parte de vocês, levantou as mãos e aceitou Jesus como seu Salvador. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, é preciso tomar cuidado, não é? É preciso tomar cuidado, não é? E às vezes a gente acaba, precisamos ter discernimento nessa última hora da igreja, né? Aqui mesmo no Caju tem lugar que eu nem vou mais. Pastor, diga isso não, o senhor é o pastor. Não, para brincar com o pastor, não vou nada. Eu não vou. Quanto tempo tem essa situação aí? Irmão, tem uns 10 anos. Pastor, não vou falar o nome, o pastor que me antecedeu veio aqui várias vezes. Agora é minha vez? Olha o dedinho, ó. Eu quero ganhar almas para Jesus. O filho pródigo, quando estava lá no mundão perdido, o filho pródigo, a Bíblia diz que ele caiu em si. Eu vou voltar à casa do meu pai. Não foi o pai que foi buscar ele lá, não. Ele caiu em si. Sabe o que esse moço diz? Eu vou fazer a minha parte.
eu vou à casa do pai. E chegou na casa do pai, o pai estava com os braços abertos. Então, irmãos, me entenda. Nós estamos aqui para ajudar. A igreja está aqui para ajudar. Mas o pecador precisa fazer a sua parte. Ele precisa querer. Ele precisa tomar uma atitude. Precisa tomar uma decisão. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Para que possamos juntos caminharmos até aquele grande dia em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então Paulo estava aqui orientando os irmãos, não é? Nisto pensai, versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses. Terminando, Deus nos salva pela graça em Cristo, e o Espírito Santo por meio da palavra desperta a fé e o arrependimento como resposta. Esse arrependimento não é só remorso, não. Ele muda a mente. Diga comigo, ele muda a mente. Ele muda o que, irmão? A mente. Se não mudar a mente, irmãos, a coisa fica difícil. É a mente. Guarde bem isso, é a mente. Ele muda a mente. Tem aqueles... Aqui não tem não, é aqueles crentes... Como é que chama aqui? Aqui parece que chama Angola, né? Lá chama Guiné. Angola. A Angola fica só naquela cantiga. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. E tem crente, irmãos. Aqui não tem não. Só em outros estados. E tem crente, irmão, que a vida toda. Tô fraco. Tô fraco. Vem congresso, sai congresso, vem pastor, vai pastor, vem o que revela, coloca a mão na cabeça, vem o que profetiza, e o crente, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. O que está acontecendo? Mudança de mente. Não é? Mudança de mente. Tô fraco, mas que Deus nos guarda, meus irmãos, para que nós possamos ser um crente águia, não é? Momentos difíceis, nós enfrentamos sim. Enfrentamos sim, momentos difíceis. Por que não dizer, enfrentamos sim. Mas em Cristo, nós podemos tudo, como diz a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, começa a mudar a mente. O caminho e produz frutos. Começa a ter o resultado dessa nova mente. Começa a aparecer os frutos dessa nova mentalidade. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso mudar a mentalidade para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Após a conversão, permanece na santidade, mortificando o pecado e cultivando agora a obediência. Posso ouvir amém, meus irmãos? A obediência. Assim, toda a glória é de Deus, que inicia, sustenta, aperfeiçoa a nossa vida em Cristo, gerando assim um fruto de arrependimento genuíno. Quem pode dizer amém? Ele sustenta, ele aperfeiçoa a nossa vida em Cristo. Irmão, que Deus abençoe a igreja, fiquemos em pé, que nós possamos ter, a começar de mim, essa mente transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus falou conosco nessa noite, meus irmãos, que o arrependimento transforma os nossos pensamentos. Glória ao nome do Senhor. Você que está aí pela internet, pela rede social, o arrependimento sincero transforma os nossos pensamentos. Glória ao nome do Senhor Jesus. O arrependimento genuíno não se limita à tristeza, mas traz mudança de pensamento e novidade de vida. Glória ao nome do Senhor. O arrependimento conduz ao despertamento espiritual. O arrependimento leva a mudanças. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento genuíno atrai a graça de Deus.
O Espírito Santo promove o arrependimento. O perdão deve ser acompanhado por frutos de arrependimento. Como se pode dizer amém, meus irmãos? Meus irmãos, que Deus fale mais em nossos corações. Essa foi a palavra que Deus falara aos nossos corações. E eu estava lendo esse texto, e para os irmãos entenderem melhor, depois o irmão vai lá na revista da escola dominical de domingo agora, que passou, os irmãos vão ler lá a lição de número, eu creio que é número 10, a lição número 10. O que foi falado aqui foi pautado na lição número 10. Vamos ler em casa, ler direitinho os versículos, e os irmãos vão entender que ali fala de transformação da nossa mente. Quero agradecer aos irmãos que vieram ao culto de ensinamento, agradecer a todos os irmãos, que Deus recompense com as ricas bênçãos em nome de Jesus. Pastor Ed estará orando, estará também nos dando a bênção apostólica, e que Deus fale mais aos corações dos irmãos em nome de Jesus.